Você quer aprender a manifestar os seus desejos, mas acha que a lei da atração não funciona para você? Pois então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar as leis universais e como você pode usar essas mesmas leis para manifestar tudo o que você deseja. Mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada tenha funcionado, até mesmo que você seja uma iniciante no assunto. Então bora começar aqui e eu já vou iniciar já quebrando um mito gigante. Você pode não saber disso, mas você vem manifestando coisas na sua vida desde que você é criança. Isso mesmo. Então, não existe essa de você, não funciona para mim, porque, de fato, talvez você só esteja inconsciente de como está manifestando isso. Isso acontece porque existem dois tipos de manifestação. A manifestação consciente, que é aquela que você sabe exatamente o que você está fazendo, e a manifestação inconsciente, que é aquela que eu acredito que 99% das pessoas fazem, que é basicamente não ter noção do que está acontecendo e elas manifestarem coisas na vida delas sem nem mesmo saber exatamente o que e como elas estão manifestando. Isso acontece porque, como eu falei no início, a gente está manifestando 100% do tempo. Isso quer dizer que Deus, o cosmos, o todo, o universo, não sei como é que você chama, ele só sabe fazer uma coisa. Ele só sabe dizer sim. Isso quer dizer que se você está manifestando inconscientemente alguma coisa que pode ser considerada como negativa, o universo vai responder sim. Então você vai, querendo ou não, manifestar essa coisa negativa na sua realidade. A mesma coisa é com a coisa positiva, mas geralmente quem faz isso é quem já conhece as leis e sabe como aplicar, e aí manifesta conscientemente esse objetivo. Então, só resumindo, você está manifestando tudo o que você deseja ou não deseja na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está manifestando sempre. Então, se algo na sua vida não está do jeito que você gostaria, eu te convido a refletir sobre quais energias, quais pensamentos, quais comportamentos você está inserindo na sua realidade que está fazendo com que você tenha esse tipo de resultado. Então você deve estar se perguntando, mas e por que quando eu quero alguma coisa, isso não se manifesta na minha vida? Por que quando eu quero ganhar na loteria, eu não ganho na loteria? Por que quando eu quero viajar para Bahamas, eu não vou viajar para Bahamas? A resposta é muito simples. Você talvez esteja quebrando alguma lei ou não esteja aplicando as leis a seu favor. E é por isso que agora eu vou te ensinar as 6 principais leis universais que vão te ajudar a manifestar tudo o que você deseja. Sabendo dessas leis, você vai entender como o universo funciona e como você pode usar isso a seu favor para manifestar conscientemente. Mas antes de eu começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para eu entender que esse conteúdo é relevante para você, e se você gostar, eu posso fazer muito mais vídeos assim como esse, tá bom? A gente começa então pela primeira lei, que é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo fala que o universo é mental. Isso quer dizer que, seja na sua mente ou na mente de Deus, do universo, do todo, a energia maior, enfim, tudo que acontece começa primeiro na mente. De forma extremamente resumida para você entender super rápido, essa lei diz que tudo que existe começou na mente, na sua mente, na mente do todo. E isso quer dizer que nada é criado na matéria primeiro. Primeiro é criado na mente e depois é refletido na matéria. Ou seja, na matéria, quando eu me refiro, é o mundo, né? O 3D que a gente vive hoje. Então, por exemplo, esse vaso aqui, primeiro ele foi uma ideia de alguém pensou nele e depois essa ideia se materializou e virou o vaso em si, entendeu? Então, essa lei, de forma extremamente resumida, diz que
tudo é mental, o universo é mental. E todas as coisas só se materializam no mundo físico depois que foi criada no mundo mental. A segunda lei é a lei da correspondência. Essa lei fala que tudo que está no plano físico, no plano visível, está também no plano invisível. E tem uma famosa frase que é reconhecida por representar essa lei, também chamada de axioma, que diz: tudo que está embaixo é como que está em cima e tudo que está em cima é como que está embaixo. Refere-se ao plano visível e o plano invisível. E isso quer dizer uma coisa muito importante, que a matéria, ou seja, tudo que você vê aqui no mundo físico, não é criado no mundo físico. Primeiro é criado no mundo invisível. Ou seja, tudo que é criado no mundo físico, no mundo visível, primeiramente é criado no mundo invisível. Aplicando para a vida real, primeiro, quando você deseja alguma coisa, você primeiramente tem que criar no seu plano invisível, ou seja, na sua imaginação, no seu plano mental, no seu plano superior, no seu plano espiritual. E como é que faz isso? Usando a sua imaginação. É o que eu sempre falo. Faça visualização criativa, porque assim você está estimulando o seu cérebro, estimulando a sua mente e criando coisas na sua mente primeiro, antes que ela venha para o mundo físico. Portanto, volte a ser criança, use a sua imaginação, não se deixe levar pelo comentário das pessoas que você fica no mundo da imaginação, que você vive no mundo que não existe. Não ouça as pessoas, ouça o seu coração. Use a sua imaginação, fique no mundo da lua, pense nas coisas que você deseja e não se prenda na sua realidade hoje. Se você deseja algo muito grande que você acha que é totalmente impossível de acontecer, não importa, continue pensando, continue materializando na sua mente para que se materialize no mundo físico, no mundo visível. A terceira lei é a lei da vibração. Isso quer dizer, assim como o nome já fala, é que tudo vibra, tudo ao seu redor é energia e essa energia está vibrando em diferentes frequências, desde o seu pensamento até um prédio. Se você já estudou física na escola, minimamente que seja, você vai lembrar disso. E eu sei porque eu estudei em escola pública, e na minha escola raramente tinha aula de física. Na verdade, raramente tinha aula. E quando tinha, era super básico. Mas eu lembro dessa aula e eu lembro que o professor me ensinou sobre energia. E energia é tudo que há. Como você explica energia? A energia não pode ser criada e nem destruída. A energia ela só é renovada. A energia está presente em tudo que existe, em tudo que há. E ela também está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, para você criar algo na sua vida, você tem que se alinhar com aquela vibração de alguma coisa que você quer na sua vida. E para criar algo, você precisa se conectar com essa vibração. Tudo que a gente pensa e sente emanam vibrações. E cada sentimento e pensamento vão ser correspondentes a uma vibração específica. Ou seja, vão ter um resultado correspondente ao que você está emanando, ao que você está pensando e sentindo. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que você está manifestando 100% do tempo? Pois é, isso é por conta da vibração que você está emanando para o universo, da energia que você está emanando para o universo. Eu quero que você pense agora, seja muito sincero e reflita bastante sobre essa pergunta que eu vou fazer. Pense agora no que domina a sua mente na maior parte do tempo. Ou seja, se você observar o seu dia e as emoções que você tem durante o dia, se você escrevesse no caderno todas as emoções que você sente durante o dia, felicidade, alegria, medo, raiva, tristeza, que emoções que você tem durante o dia? Se você tem emoções mais positivas, provavelmente você está atraindo coisas mais positivas para a sua vida, porque lembra a lei da vibração? Então,
caso você esteja sentindo mais coisas negativas, é bem provável que você esteja atraindo mais coisas negativas para a sua vida. E isso não é nada de outro mundo, é ciência, é como funciona. Não tem nada de místico nisso. Isso é física pura, energia, emite uma vibração, essa vibração tem uma resposta. Ela atrai alguma coisa parecida com aquela vibração. Agora você entende porque algumas pessoas dizem que fazem 1 milhão de técnicas, fazem todos os cadernos da gratidão, meditação, enfim, fazem todas as técnicas que vê por aí, mas ainda assim não consegue manifestar. Por que será? Será que essa pessoa está vibrando muito na escassez? Será que essa pessoa pensa que está vibrando na raiva porque não está conseguindo manifestar o que deseja? Será que essa pessoa se sente grata pelas coisas que já tem? Entende que não adianta, às vezes, você fazer 1 milhão de técnicas se o principal você não está conseguindo gerenciar, que são as suas emoções e o seu pensamento. E como mudar isso? Bom, apesar de ser simples, para muitas pessoas é muito difícil aplicar isso. Claro que se você tiver força de vontade, se você estiver determinado a melhorar de vida, a mudar isso, você vai conseguir, vai ser muito simples e vai ser muito fácil. Primeiramente, você tem que identificar os seus sentimentos, identificar o que você sente na maior parte do seu dia, na maior parte do seu tempo. O ideal seria você fazer uma lista, do jeito que eu falei anteriormente, de todos os seus sentimentos que você tem durante o dia. E tente avaliar a veracidade dessas informações. Porque, para ser bem sincera, muitas coisas que a gente pensa e sente, na verdade, não são reais. A gente cria tudo na nossa mente. Tem um outro assunto muito mais específico em relação a isso. Se você quiser que eu fale sobre isso, me deixa um comentário aqui abaixo para eu entender que isso é um assunto que você quer saber. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, identifique todos esses sentimentos e classifique essas informações, classifique esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que você tem e observe como está a sua programação mental. Porque o que acontece? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são reflexo da programação mental que a gente tem. E como essa programação mental acontece? Basicamente, você tem uma programação mental desde quando você nasceu, que é basicamente a programação que os seus pais te ensinaram, ou os cuidadores te ensinaram, que também foi ensinado para eles, que foi ensinado para os pais deles e tal. Então, muita gente tem uma programação mental e nunca desafiou essa programação mental. O que significa isso? Nunca desafiou as suas próprias crenças, os seus próprios tipos de pensamento. Então, se você tem crenças, por exemplo, que é uma crença muito comum na sociedade, de que o dinheiro é sujo ou que o dinheiro não traz felicidade, isso é uma crença popular que vem sendo difundida há muito, muito tempo pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, que foi também influenciado pelo um conjunto de ideologia de uma sociedade e a gente acaba acreditando nessas coisas porque isso foi ensinado. E o nosso cérebro, o nosso tipo de programação mental não foi ensinado a desafiar as crenças que a gente tem. É por isso que é muito mais fácil a gente só seguir cegamente o que foi ensinado para a gente, ao invés de você realmente desafiar se aquilo faz sentido. Porque quando você desafia as crenças que você tem, você vai a fundo, você vai entender, mas por que é assim? Por que eu tenho que fazer isso? Sabe? E desafiar esse tipo de crença faz com que você expanda muito a sua percepção sobre o que de fato é verdade verdadeira. Na verdade, nada de verdade, tá? Mas só para você ter um contexto melhor do que eu tô falando. O que é de verdade e o que é uma invenção de uma sociedade, de um conjunto de consciência, de um conjunto de mentalidade. E se esse conjunto de mentalidade, essa sua programação mental está fazendo você crescer na vida ou está fazendo você não crescer na vida? Esse tipo de reflexão
faz com que a gente não somente manifeste as coisas que a gente quer na vida, mas entenda a nossa programação mental, porque a vida que a gente tem hoje, ela é única e exclusivamente feita pela programação mental que a gente tem. Se você acredita que você pode fazer uma coisa, você vai fazer. Se você acredita que você não pode fazer uma coisa, não adianta, você não vai fazer. Entende como essa programação mental, como essa mentalidade impacta em tudo, inclusive na sua vibração? Isso é um assunto muito, muito legal de trazer para vocês. Eu amo falar sobre isso. E essa lei envolve, né? Eu fugi um pouco do assunto aqui, mas eu queria explicar para vocês como você pode aplicar essa lei na sua vida para mudar o tipo de vibração que você tem. Então, a vibração que você tem muda tudo que você consegue atrair para sua vida. Então, observe os tipos de pensamento que você está tendo, os tipos de sentimento, e com certeza você vai, a partir de agora, observar isso e observar o que você sente e o que você pensa na maior parte do tempo e como isso está atraindo coisas positivas ou não para sua vida. A quarta lei é a lei da polaridade. Essa lei decreta que tudo é tão ruim quanto bom. Nada é ruim, nada é bom. Sendo que tudo ao seu redor é energia, então você, com a sua percepção, vai entender se aquilo é bom ou ruim. É confuso, eu sei que você pensou que isso era confuso, mas eu vou te explicar. Calma aí, segura aí. O que você entende como ruim pode não ser ruim para uma outra pessoa. E aí vem a questão da percepção. Quando você muda o seu ponto de vista, talvez você mude como você observa alguma coisa, como você enxerga alguma coisa. Então, a percepção de algo ser bom ou ruim é o que faz algo ser bom e ruim, entende? Tá, mas qual é a diferença, então, do bem e do mal? Na verdade, nenhuma. Tudo é a mesma coisa, só que em graus diferentes de vibração. Em cada polaridade existem escadas com graus diferentes. Então, o bom, ele é mal na outra esfera da polaridade. E o mal é bom na outra esfera da polaridade. Você entende, então, que o bem e o mal é a mesma coisa, só que em escala diferente. Isso também é o que chamamos de dualidade. E dualidade é uma característica padrão, uma característica intrínseca do mundo 3D, da terceira dimensão, que é essa que a gente vive aqui na Terra. E isso também mostra que tudo que há no outro também há em nós mesmos. Isso vai te ajudar bastante a entender porque às vezes você se irrita com uma pessoa quando ela tem um comportamento que você não aprova, que você não acha legal, e isso te irrita muito. Muito provavelmente você tem essa mesma característica em você, mas você não está observando, talvez porque você tenha em um grau diferente, né? Lembra da régua, da polaridade? Talvez você esteja a graus de diferença dessa pessoa, mas você não consegue se observar, não consegue identificar essa mesma característica em você, não consegue aceitar essa característica. E por isso você tem essa revolta, né? Você fica irritado com essa pessoa. Então é sempre bom lembrar que nós somos um espelho do outro. Então tudo que você não gosta no outro é muito provável que isso está em você mesmo. Para usar essa lei ao seu favor e para ajudar você a manifestar, faça uma reflexão de todos os seus sentimentos e veja em qual nível da régua está esse seu sentimento. Se está polarizado no lado positivo ou no lado negativo, né? Entre aspas, está no lado vibração mais alta ou no lado vibração mais baixa. Veja, faça uma análise do que você sente e também faça uma análise dos tipos de julgamento que você faz do comportamento de uma outra pessoa que você não gosta. Porque muito provavelmente, como eu já falei, você pode ter isso em você. Então, se você observar isso, você pode fazer um trabalho interior de melhorar esse tipo de sentimento
esse tipo de pensamento em relação ao que você identificou. A quinta lei é a lei do ritmo. Isso quer dizer que tudo tem um ritmo, para lá e para cá, para cima e para baixo. A lei do ritmo afeta tudo e é uma mudança que não se pode mudar. Mudança é mudança e a gente não pode mudar. É a lei do ritmo que afeta tudo, é a mudança da maré, é a mudança das estações, é a mudança do quente para o frio. E é importante entender que essa lei impacta tudo ao nosso redor, impacta toda a nossa vida. E essa lei é extremamente importante de ser entendida porque vai te ajudar a compreender melhor os altos e baixos da vida. Essa lei mostra pra gente que a gente nunca vai estar no alto 100% do tempo. E é extremamente importante entender isso para ter o entendimento de como você pode viver a sua vida da melhor maneira possível. Saber disso também vai te dar mais confiança, vai te dar mais entendimento de que tudo passa na vida, tudo passa. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida agora, tudo passa, tudo vai passar porque tudo é uma fase. Você pode estar passando por uma fase ruim agora, mas você certamente vai para uma fase boa muito em breve. Apesar disso, apesar de ser algo que não pode ser controlado, né? A gente vai ter os nossos altos e baixos da vida, mas existem formas de você amenizar essa situação. Lembra quando os nossos avós diziam: ai, tá rindo muito, daqui a pouco vai chorar. Os nossos antepassados falavam muito isso pra gente e é a clássica representação dessa lei. Para melhorar isso, a gente precisa primeiro ter uma estabilidade das nossas emoções. Então, ao invés de você ficar muito feliz, tente ficar feliz o suficiente, grata, né, pelo que aconteceu na sua vida, né, pelo que te deixou feliz, mas tente não ter um descontrole emocional, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, porque isso vai fazer com que o pêndulo oscile muito rápido. E essa oscilação do positivo para o negativo, do mais baixo para o mais alto, faz com que você sofra muito mais com essa lei do que se você se manter com um controle emocional muito mais estabilizado, entende? Então essa também é uma forma de você usar no seu dia a dia essa lei de forma que te ajude a não ficar muito impactada com os resultados talvez negativos dessa lei, que todo mundo está suscetível a isso, todo mundo vai passar por isso. A lei 6 é a lei da causa e efeito. E é uma das leis mais mal incompreendidas por muita gente. E eu entendo porque quando a gente não conhece, quando a gente não tem um conhecimento, é muito mais fácil de julgar do que de entender. Então, o meu objetivo aqui é trazer conhecimento para você, para que você tenha discernimento para saber o que é mais importante para você. E essa lei fala sobre um princípio muito básico na vida da gente, né? Que existem muitas frases populares que dizem o que vai e volta. E é basicamente essa lei, a lei da causa e efeito, o que vai e volta. Se você faz uma coisa ruim, espere uma coisa ruim voltar. Essa é o resumo básico, o resumo dos resumos dessa lei para você entender. Essa lei afirma que tudo que você coloca para fora, você recebe. Se eu jogar 3 bolas aqui no chão, as 3 bolas vão voltar. Se eu jogar 4 bolas, as 4 bolas vão voltar. Isso significa que tudo que eu boto para fora, eu vou receber. E também significa que se eu não estou recebendo alguma coisa que eu gostaria, eu tenho que observar que tipo de informação eu estou emanando. E aí você percebe que muitas das leis, elas se conversam entre si. Anteriormente eu falei da lei da vibração, né? Que o que eu emano é o reflexo do que eu vou receber de volta. A mesma coisa aqui com a lei da causa e efeito. Se eu estou emanando um tipo de comportamento, um tipo de ação, é certo que eu vou receber isso de volta, porque essa lei não falha.
Tudo na vida tem uma causa. Não tem exceção, não tem coincidência, não tem o acaso, não tem vítima. Tudo tem uma causa. Então observe muito os resultados que você tem na sua vida. Não ache que as coisas acontecem com você porque você é um injustiçado, porque tudo acontece com você, porque a vida é difícil, porque, ai meu Deus, eu sofro muito. Em alguma esfera, você contribuiu para aquilo que está acontecendo. Como eu disse no início, é uma das leis mais incompreendidas e também é uma lei que causa muita revolta na vida das pessoas, porque, como eu disse, é muito fácil você apontar o dedo e se botar na posição de vítima, mas ter autorresponsabilidade e entender que você é o responsável pelo que você tem na vida é o que faz de você realmente ter uma expansão de consciência e entender que você pode usar essa lei ao seu favor. Você pode ser um ser humano melhor e encarar o outro como o seu próprio reflexo, que na verdade é. Nós somos todos conectados, nós somos verdadeiramente irmãos. Tudo que você faz para mim vai voltar para você. Tudo. É uma lei. Então, observe muito bem se você tem desejado mal para o seu vizinho, para o seu amigo, enfim. Eu sei que às vezes, né, vamos ser sinceros aqui, existem pessoas muito ruins na vida, né? Existem pessoas muito ruins, mas elas estão sofrendo uma consequência de alguma coisa. Então, é um desencadeamento de situações que impactam umas às outras. Mas não é porque a outra pessoa está fazendo que você tem que fazer também. Então, ao invés de você apenas seguir o fluxo, porque a pessoa está me fazendo mal, porque isso e porque aquilo, assuma seu poder, assuma a sua responsabilidade e entenda que tudo que você põe para fora vai voltar para você. Pode não ser aquela pessoa que você está fazendo, mas ela vai vir de uma outra forma. Muitas pessoas argumentam com essa lei e não conseguem entender por que muitas crianças sofrem, por exemplo. Muitas crianças sofrem desde muito cedo. E eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou dona da verdade. Isso aqui é um ponto de vista baseado nos anos de estudo que eu tenho, no conhecimento que eu tenho. Quando você é criança, infelizmente, você está à mercê da casualidade de fatores externos. Ou seja, não é você necessariamente que está co-criando o seu próprio retorno. Você está à mercê da casualidade dos seus pais ou dos seus cuidadores ou do ambiente que você está inserido. Infelizmente, você sofre por conta de ações externas que não são feitas por você. Isso acontece, infelizmente, não dá para mudar isso. E esses fatores externos também podem ser pelo local onde você nasceu, pela sua cultura, pela sua hereditariedade, pode ser pelo ambiente que você está inserido, no seu conhecimento espiritual, ou seja, se você tem uma religião, enfim, tudo isso interfere muito nas casualidades que você atrai para a sua vida, sendo uma criança. Além disso, também tem as suas escolhas nas vidas passadas. Afinal, nós somos espíritos, nós somos seres em evolução espiritual. Isso também tem uma certa influência nas suas decisões de vidas passadas. Tem influência nas casualidades que você tem na vida hoje. Eu sei que isso às vezes parece um pouco muito complicado de entender e falar, mas eu não sei o que aconteceu na minha vida passada e tal. Mas tente não se prender nisso e tente fazer o máximo de coisas boas possíveis para que você só receba coisas boas também.
Então entenda que esses fatores externos que eu mencionei, eles só vão te limitar se você não tiver o controle interior, seu controle interior, se você não estiver consciente das suas ações, se você realmente não compreender a chave que você tem nas mãos, não entender o seu poder pessoal. Então, a partir do momento que você assume esse poder, que você entende da sua força, você pode abrir muitas portas, você tem a chave nas mãos. Então, não se deixe envolver pela aparência externa das coisas. Saiba o que você quer, tenha entendimento sobre essa lei e comece a partir de agora a fazer só coisas boas, independente do reflexo à sua volta. E a 7ª lei é a lei do gênero. O gênero se manifesta em todos os planos. De acordo com essa lei, o gênero feminino representa procriação, dar à luz, gerar vidas. Já o masculino simboliza colocar a semente, de engravidar a mente para gerar uma nova ideia. Esses dois princípios são essenciais para a criação e manifestação. Observa bem, o princípio masculino está diretamente ligado à ação, à força, ao fazer, à mudança. É a energia que impulsiona a criação. Já o feminino, que não tem nada a ver com homem e mulher, tá? Só para deixar claro, são só princípios, representa a gestação, a nutrição, está ligado à paciência, à intuição, à fluidez, à abertura ao receber e ao aspecto que acolhe e dá forma à criação. Então, para você utilizar essa lei no seu dia a dia, é basicamente entender que para você manifestar, fazer uma manifestação, você precisa equilibrar esses dois princípios, o masculino e o feminino. Fazendo isso, você está em harmonia. E se você desequilibrar isso, é certo que você vai ter uma dispersão ou estagnação de energia. Portanto, entender como equilibrar esses dois princípios vai fazer com que você consiga manifestar. Então, existem diversas formas de entender como essa lei está inserida na nossa vida. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor, então, que você... vamos pegar o exemplo aqui da internet que você tem na sua casa. Então, quando você gostaria de ter um serviço de internet na sua casa, você vai até uma empresa e você assina um contrato, você efetua um pagamento para receber aquela energia. Então, quando você está efetuando um pagamento, você está tendo uma ação, você está dando a sua energia masculina. E aí, por conta disso, você recebe, você se abre, como estando numa energia feminina, você se abre para receber o serviço de energia, certo? Já pelo outro lado, a empresa, por exemplo, ela está fornecendo o serviço de energia para você, ou seja, ela está botando energia masculina, está fornecendo o serviço de energia para você. Então, quando você paga essa empresa, ela está na sua energia feminina, então ela está recebendo o pagamento pelo serviço que foi prestado. Então, entender essa lei é entender que tudo na vida tem esse fluxo do dar e receber. E é muito importante entender isso porque muitas pessoas só querem dar e tem problema de receber. E aí entra em desequilíbrio. Já outras pessoas querem muito receber e não dão na equivalência que recebem. E isso também gera um desequilíbrio. Então, entender essa lei é fundamental para que a gente entenda como funciona o universo e como a gente pode usar essas leis a nosso favor. E reflita bastante hoje se você dá muito ou não recebe, se você só recebe e não dá. Porque fazer com que essa lei trabalhe para a gente é também se abrir para a prosperidade, é também se abrir para a abundância. Então, se você deseja manifestar essas coisas na sua vida, observe o quanto você dá e o quanto você recebe. Porque estar em harmonia, ter isso em harmonia na sua vida, faz toda a diferença. Uma outra forma de observar também essa lei é uma forma de como você olha para sua mente consciente e para sua mente inconsciente. A mente consciente, ela seria o gênero masculino, que é a fazedora,
E o subconsciente seria o gênero feminino, que é a que recebe a informação, é que processa a informação, é a que nutre a informação. E também a mesma coisa que se você quiser usar ela para sua manifestação. Então você primeiro precisa fazer o trabalho no seu consciente, de forma que aquele novo conselho, aquela nova ideia, que aquele novo pensamento que você quer materializar, ele engravide o seu subconsciente, e no seu subconsciente você consiga você consiga gerir, né, como se fosse um bebê, você consiga gestar essa nova ideia que você quer manifestar. Essa também é uma outra maneira de observar essa lei, e eu acho muito interessante a gente observar por diferentes pontos de vista como a gente pode entender essa lei na nossa vida. Agora vim aqui. Dá uma olhada aqui nesse outro vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa caminhada de manifestação.